selecionei algumas questões, algumas mais fáceis, outras talvez de um nível de complexidade um pouco maior, mas, como eu digo, todas as lives que nós estamos juntos, leiam as questões, leiam as opções de resposta e digitem nos comentários, sem medo de errar, sem juízo de valor, a opção que você marcaria se você estivesse fazendo essa questão num concurso hoje. E a gente não só vai trazer o gabarito para vocês, como vai fazer uma reflexão sobre o tema. Para começar, a primeira questão, uma questão envolvendo modo ventilatório, pressão de suporte. Essa questão caiu no concurso recente de uma entidade de seguridade social com vaga específica para o fisioterapeuta intensivista. E nessa primeira questão desse concurso, ele versa nessa questão que a gente selecionou. A gente vai discutir um pouquinho do modo ventilatório pressão de suporte e leiam as opções de resposta e assinale a alternativa incorreta, a alternativa que não condiz com o modo ventilatório pressão de suporte. Então, 4 opções, leiam, digitem aí nos comentários a opção que vocês julgam como correta, para que a gente faça uma contextualização e não só traga o gabarito com vocês, mas traga uma reflexão mais ampla sobre o tema. Eu coloquei aqui em tela cheia para que vocês visualizem, leiam melhor. Eu vou fazer a leitura das alternativas para aqueles que estão eventualmente com dificuldade da leitura aqui da tela. Tá? Então, a banca pede para que você marque a alternativa incorreta em relação ao modo ventilatório e pressão de suporte. Letra A, o nível de pressão é mantido constante por um autoajuste contínuo do fluxo, que desacelera à medida que a pressão intrapulmonar se eleva progressivamente. Letra B, é um modo de ventilação assistida que fornece um nível constante de pressão positiva nas vias aéreas durante os esforços inspiratórios espontâneos, permitindo ao paciente manter o controle do tempo ins e do tempo ex. Letra C, é um modo ventilatório ciclado à pressão, terminando a fase inspiratória assim que o nível pré-programado de pressão é alcançado, permitindo um bom controle do pico de pressão inspiratória. E letra D, o fluxo inspiratório e o volume corrente dependem da pressão aplicada, da impedância do sistema respiratório e do esforço inspiratório do paciente. Tá ruim de ler, Jorge? Quando eu aumentei, deu para ler melhor, Jorge? Ou ainda assim na tela cheia não está claro para vocês? Me dá um feedback, por favor, sobre isso. Bom dia, boa noite, Silvano, boa noite, Francisca, Ana Carla, meu amigo Leonardo Boechat, sejam todos muito bem-vindos. Vamos usar os comentários. Renata começou, letra C, Felipe Abreu, letra C, Ana Carla, letra C. Bom, vocês estão afiando o martelo. De fato, a resposta incorreta é a letra C, sem dúvida nenhuma. O modo ventilatório pressão de suporte é um modo ciclado a fluxo, um modo que é disparado, trigado, iniciado obrigatoriamente por contração muscular do doente, variação de pressão, fluxo, ou pressão ou fluxo, dependendo da sensibilidade ajustada, e esse doente tem
um processo de geração de uma pressão constante, a um modo limitado à pressão, e ciclado a fluxo. Então, a resposta incorreta é letra C, porque o PSV não é ciclado à pressão, ele é limitado à pressão. Os modos ventilatórios ciclados à pressão hoje são raramente utilizados em terapia intensiva. Eventualmente, quando são utilizados, é normalmente em ventiladores mecânicos de transporte mais antigos, que trabalham com mecanismo de ciclagem daqueles equipamentos rudimentares que foram os primeiros equipamentos de pressão positiva. Ok? Então, modo ventilatório pressão de suporte, ele é um modo espontâneo, disparado obrigatoriamente pelo doente, jamais ocorrerá o disparo a tempo em pressão de suporte, limitado a pressão e ciclado a fluxo. Ajusta-se um percentual do pico de fluxo atingido durante o ciclo ventilatório e, a partir da queda do pico de fluxo ao nível percentual ajustado, a válvula expiratória abre e o doente, então, expira. Na letra A, ele diz que o nível de pressão é mantido constante, o fluxo ele se autoajusta, isso é verdade, e ele vai desacelerando à medida que a pressão inspiratória vai crescendo. Eu discordo um pouco dessa questão do autoajuste contínuo do fluxo. Isso nem sempre é verdade, nem todos os modos ventilatórios fazem o controle de fluxo dessa forma, mas, se tratando de uma questão de concurso, a gente tem que escolher a alternativa que melhor responde ao que a banca nos traz. Tá? Então, a banca considerou essa como certa, eu também consideraria se eu estivesse fazendo o exame. Na letra B, diz que é um modo de ventilação assistida, que fornece um nível constante de pressão positiva nas vias aéreas durante os esforços inspiratórios espontâneos, permitindo manter um controle do tempo índice e do tempo ex. Claro que isso dialoga com o percentual de ciclagem, mas é o doente que deflagra, o tempo neural do doente, quem vai sinalizar o encerramento da fase inspiratória e início da fase ex. Claro que ajustes inadequados vão gerar um descasamento da janela inspiratória com o tempo neural, vai ocasionar a sincronia, mas um modo bem ajustado, a fase ins e a fase ex são determinados aí pelo doente. E a letra D, o fluxo inspiratório e o volume corrente dependem da pressão aplicada, correto? Dependem da impedância do sistema respiratório e do esforço inspiratório do paciente. Isso também está correto, já que o volume corrente e, obviamente, o fluxo, que é variável, ele é dependente do nível de pressão de suporte e do esforço muscular do doente. Por que a letra C está errada? Está errado porque não é ciclado a pressão. Ele é ciclado a fluxo. Por isso que a alternativa C é a alternativa que vocês deveriam marcar nesse exame. Segunda questão, uma questão envolvendo insuficiência respiratória aguda. A banca nos traz no enunciado que a insuficiência respiratória aguda ela é definida como a incapacidade do sistema respiratório em manter a troca gasosa adequada com o ar ambiente, seja por um incorreto fornecimento de oxigênio aos tecidos, seja por uma inadequada eliminação do gás carbônico pelos pulmões. Em relação à insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa incorreta. Qual das 4 opções não são verdadeiras em relação à insuficiência respiratória aguda? Leiam as opções de resposta e digitem aí nos comentários que
questão, que alternativa vocês assinalariam, marcariam, né, numa questão como essa, se vocês estivessem fazendo essa questão hoje? Simbora, pessoal. Vamos em frente. Quero ouvir vocês, quero ler vocês. Concurso, a gente tem que ter agilidade na resposta. A gente não pode pensar muito, porque em concursos públicos, em geral, você vai ter de 2 a 3 minutos para resolver a questão. Vamos em frente. A banca pede para marcar a alternativa incorreta e todos começaram com o martelo mais do que afiado. Timaço aqui, Jorge Dantas, Renata, Robson, Felipe Abreu. Letra D, a alternativa incorreta, sem dúvida nenhuma. Está invertido aí, né? A insuficiência respiratória hipercápnica ou hipoventilatória é aquela denominada IRA do tipo 2. É uma insuficiência respiratória que está associada à acidose respiratória, à hipercapnia primária e hipoxemia secundária. A IRA do tipo 1 é uma insuficiência respiratória hipoxêmica, onde o indivíduo pode ter o pH normal e, se ele estiver alterado, ele estará aumentado com alcalose respiratória, fruto de uma hiperventilação provocada pela hipoxemia, que no caso da IRA do tipo 1 é uma hipoxemia primária. E a IRA mista, ou do tipo 3, é aquela onde eu tenho hipercapnia com hipercapnia, acidose respiratória, com hipoxemia primária. Então, eu tenho disfunção do intercâmbio gasoso, eu tenho aumento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio, eu tenho redução da relação azinho-azão, tenho uma troca gasosa ruim, e isso acaba levando o doente a uma falência muscular por incremento de trabalho, e o doente, então, começa a hipoventilar alvéolos também por fraqueza muscular, por impossibilidade de manutenção da geração de tensão, os níveis de CO2 aumentam e o pH reduz. Ok? Então, resposta correta, letra D de dado. Ok? Na letra A, ele explica que a ventilação é ajustada para manter a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e o pH dentro dos limites. O centro respiratório primário e secundário, eles respondem à hipoxemia. Na verdade, ambos, tanto o sistema primário quanto o periférico, eles respondem aos níveis de CO2. E o sistema periférico, né, os quimiorreceptores periféricos, localizados nos corpos carotídeos e aórticos, via nervo glossofaríngeo, levam um estímulo aferente quando há presença de hipoxemia. Os núcleos respiratórios ventrais e dorsais, localizados no bulbo e na junção bulbo-pontina, eles respondem ao CO2 primariamente. A hipoxemia, ela ativa os quimiorreceptores periféricos, localizados nos corpos carotídeos e aórticos. E a banca traz mais ou menos isso descrito aqui. Essa frase está correta. Poderia estar melhor escrita, poderia ter acrescentado o CO2, porque o CO2 também controla a ventilação, também controla o estímulo e o controle automático da ventilação. Mas a frase está correta, não tem nada aqui que torne a questão incorreta. Na letra B, as disfunções do parênquima pulmonar normalmente se apresentam como quadros de IRA do tipo 1, perfeito, que tem como causa frequente as atelectasias, pneumonias, SARA e etc. Na letra C, eu tenho o diagnóstico de IRA, ele é clínico e laboratorial, perfeito, além da sintomatologia, né? Aumento de trabalho, taquipneia, batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória, cianose,
agitação psicomotora, sinal de Hoover, padrão paradoxal, diaforese, faces de desconforto, depressão da fúrcula external, enfim, além dos sinais clínicos, o doente apresenta variações nos gases arteriais que vão fazer, inclusive, o diagnóstico diferencial dos fenótipos clínicos da insuficiência respiratória. E a letra D, que é a resposta correta, a banca inverteu o mecanismo, o fenótipo, né? Fenótipo fisiopatológico da insuficiência respiratória. Então, uma questão que, ao meu ver, é uma questão bastante... do grupo das questões fáceis para o profissional intensivista. Todo concurso ele tem 25% de questões consideradas fáceis, 25% de questões consideradas difíceis, e um meio do bolo ali são questões médias, onde requer um pouquinho mais de expertise para que você entregue valor. Vocês estão de parabéns, estão arrasando aqui, chegaram com tudo nesse processo e a gente está no caminho, gente. Questão número 3, uma questão envolvendo desmame da ventilação mecânica. São recomendações para a otimização do desmame da ventilação mecânica de pacientes com insuficiência respiratória serem submetidos a uma avaliação formal de interrupção potencial, seguindo alguns critérios objetivos e subjetivos. São recomendações objetivas para evolução, otimização do desmame, exceto 4 opções de resposta. Outra questão que, ao meu ver, é bastante tranquila, mas a gente está aqui para discutir tudo, né? Aquilo que talvez para nós seja algo que eu julgo de um domínio mais simples, talvez não seja mais simples para todo mundo. Por isso que a gente traz todas as questões aqui para discutir com vocês, com a nossa audiência, e a gente possa, então, interagir melhor. Vou sair da tela cheia, porque eu acho que já é o suficiente para vocês já terem escrito nos comentários a resposta dessa questão. Alessandra Bassul começou com a letra C. Robson, Renata, Ana Carla, Elivelton assinalaram letra D de dado. Fábio Souto, letra D de dado. E a resposta correta, sem dúvida nenhuma, é a letra D. Paciente com Glasgow menor que 8, ele tem indicação de suporte ventilatório invasivo, critério, inclusive, para indicar ventilação mecânica nessas condições. Então, se o doente tem um Glasgow menor do que 8, ele, sem uso de sedativos, né, ou seja, ferido isso, sem uso de medicamento, paciente com Glasgow menor que 8, esse paciente precisa ficar, né, sobre o controle ainda de um suporte ventilatório. Um doente com Glasgow menor que 8, se for um traumatismo craniano, por exemplo, é compatível com um traumatismo craniano grave, inclusive. Um Glasgow menor que 8 é considerado disfunção neurológica grave. Entre 8 e 10, alguns autores falam entre 8 e 12, uma disfunção neurológica moderada, e acima de 12, uma disfunção neurológica leve. Uma PF maior que 200, PIP menor ou igual ao intervalo de 5 a 8, uma FO2 menor ou igual a 40, isso são critérios recomendados para fazer o TRE evoluir o desmame do doente. Estabilidade hemodinâmica é um critério. Acidose respiratória não significativa. A literatura fala como
critério um pH de até 7,3. Então, doente que está com 7,32, com CO2 de 48, CO2 menor que 50, pH maior que 7,3, ele tem uma acidose respiratória, uma PaCO2, por exemplo, de 48 com pH de 7,32. Ele tem uma acidose respiratória, mas não é isso que vai inviabilizar a condução do desmame do doente. Então, letra D de dado. Vocês estão aí afiadíssimos. Estou gostando de ver. Todas essas questões, gente, são casos reais. São casos de provas que aconteceram recentemente. O fato de vocês estarem entregando valor aqui, performando aqui, está sinalizando para vocês um caminho bastante legal. Vocês estão, a cada live que eu faço aqui, o percentual de acertos são sempre os mesmos, né? A galera está aqui normalmente interagindo e eu vou acompanhando, né, a evolução de vocês, e isso é realmente muito legal. Próxima questão. Uma questão envolvendo mecanismos fisiopatológicos do edema pulmonar cardiogênico. E a banca pede para que você marque a opção que não condiza com o mecanismo fisiopatológico do edema agudo. Então, na letra A, aumento da pressão hidrostática. Na letra B, redução da permeabilidade capilar. Letra C, aumento da pressão intersticial. E letra D, redução da pressão coloidosmótica. Por favor, digite aí nos comentários qual a opção de resposta que não explicaria fisiopatologicamente ou evolutivamente o edema pulmonar cardiogênico. Robson começou, letra B de bola, Alana, letra B de bola, Ana Carla, letra B de bola, e eu quero aguardar os demais colegas que aqui estão. Cristiano Rodrigues, letra B de bola. O pessoal está bastante afiado aí, estou gostando de ver. Gabarito correto, letra B de bola. No edema agudo, eu tenho um aumento da pressão hidrostática, e esse aumento da pressão hidrostática reduz proporcionalmente a pressão oncótica, já que elas se equilibram, e o aumento da pressão hidrostática altera a permeabilidade do capilar pulmonar, aumentando-a e não reduzindo a permeabilidade do capilar. Ok? E esse aumento da permeabilidade, ele acontece não por um mecanismo estrutural, como acontece, por exemplo, numa síndrome do desconforto, onde eu tenho ativação macrofágica, ativação neutrofílica, liberação de citocinas inflamatórias que alteram a permeabilidade do vaso por mecanismo estrutural. No edema agudo, o aumento da permeabilidade ele se deve ao desequilíbrio de forças entre a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica ou pressão oncótica. Então, eu tenho aumento da pressão no capilar pulmonar e não redução. E por isso o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Vocês estão indo maravilhosamente bem. Estou muito feliz. Isso aqui é uma live de respeito. E a questão número 5, vou ampliar para ficar um pouco mais fácil de vocês lerem. A banca traz uma questão envolvendo ventilação mecânica, faz uma definição do que ela consiste, e a banca pergunta: em relação à ventilação mecânica, em situações especiais, assinale a alternativa incorreta. Então, 4 opções. Uma envolvendo
ventilação mecânica na asma, a outra envolvendo ventilação mecânica na DPOC, a outra envolvendo ventilação mecânica na SARA, e a quarta e última alternativa, as estratégias não invasivas no tratamento das exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, vamos lá. Marquem aí, tragam aí nos comentários a resposta correta. Renata Rodrigues botou letra B. Dandara também letra B. Eduardo Moretti também letra B. Ana Carla letra B. E o Luiz Felipe também marcaria letra B. Por quê? Porque na DPOC, ela diz que a DPOC é definida como obstrução fixa ao fluxo aéreo. Isso por si só já estaria errado, porque nem todo DPOC tem limitação não responsiva. Existem os DPOCs com prova broncodilatadora positiva, mas tudo bem, é uma questão envolvendo ventilação mecânica e não fisiopatologia. E a banca traz que a admissão pode ser ajustada em seguintes parâmetros: volume corrente menor do que 8 ml por quilo, não. É recomendado volume corrente a partir de 6 ml por quilo. Frequência respiratória de 20 também não. É recomendado frequências respiratórias mais baixas, de 12 a 15. A diretriz brasileira de ventilação mecânica chega a falar até em valores mais baixos. Fluxo inspiratório de 50. Na verdade, o fluxo inspiratório na DPOC é recomendado de 40 a 60. Então, menor que 50 não está compreendido nesse intervalo, ou está compreendido de forma limitada. E uma PIP de 8 também não é verdade. Se o doente não tiver motivo para usar PIPs mais altas, ele vai começar e deve ser ventilado com uma PIP mais baixa, em torno de 5. Tá? Então, é uma alternativa incorreta. Na letra A, ele é perfeito, explica o mecanismo fisiopatológico da asma como aumento da resistência de vias aéreas por uma ativação inflamatória e por uma hiperresponsividade brônquica, doente com hipersensibilidade do tipo 4, com uma resposta imunológica mediada por eosinófilo, basófilo e ativação mastocitária. Tenho contração da musculatura lisa, tenho hipertrofia muscular, tenho ativação inflamatória, mais degranulação mastocitária eu tenho, mais eu fecho esses brônquios, e, consequentemente, esse doente deve ser ventilado prioritariamente em modo de controle volumétrico, com liberação da pressão de pico, com fluxos entre 60 e 100, frequência respiratória mais baixa, para que você, então, entregue e garanta melhor a ventilação alveolar do doente. Na letra C, fala de síndrome do desconforto, estratégia protetora, volume de 4 a 6, PIP mais alta, recrutamento alveolar e posição prona. Essa questão C, ela, para uma prova como essa, que a letra B é gritante, você marcaria a letra B, ok, mas a letra C não está de um todo certo. Porque na SARA leve, você pode trabalhar com 6 ml por quilo. Na SARA grave, você deve trabalhar de 3 a 5 ml por quilo, e não de 4 a 6, e depois ajustar esse volume corrente pela área pulmonar útil, né? PIPs elevadas, não necessariamente. Nem todo doente com SARA responde a PIP. Existem pacientes que não são bons respondedores, então isso não é uma verdade. Recrutamento alveolar é uma estratégia de resgate, não de rotina, e a posição prona, segundo o algoritmo do professor Papazian, deve ser feita quando o indivíduo tem uma relação PaO2-FO2 sustentada menor do que 150, e o doente tem que ser pronado nas primeiras 48 horas por no mínimo 16 horas por dia,
continuando os sets de prona enquanto o doente apresentar resposta. Mas, olhando o que está escrito aqui, a gente entende que essas estratégias de fato dialogam com SARA. Não são recomendadas para todos os doentes, mas a gente pode olhar isso como correto. E a letra D, VNI para o manuseio da exacerbação aguda da DPOC, é a grau de evidência 1A. Se tem um paciente que se beneficia da VNI para evitar intubação orotraqueal, esse paciente é o paciente com DPOC. E eu trouxe uma última questão para a gente discutir, uma questão que, na verdade, nasceu de um direct que eu recebi. Um seguidor nosso me pediu, porque a gente na segunda-feira discutiu algumas questões de assincronia, ele pediu que a gente trouxesse assincronias dentro de algum caso clínico, especificamente. Então, esse não é um caso meu, do Luiz Felipe. Peguei esse caso lá do professor Marcelo Alcântara, da plataforma do Xlang, com as imagens de duas assincronias, né, do mesmo doente, duas imagens do mesmo paciente. Uma mulher de 77 anos, ventilada invasivamente no servo-S da Maquet, está em modo VCV, com fluxo em rampa, com sensibilidade a fluxo ajustado em 2 litros por minuto, diagnóstico do doente de choque séptico, mas a pressão arterial estava estável, certamente em uso de droga vasoativa. Não existe choque séptico sem uso de droga vasoativa para manter a PAM maior ou igual a 65 após ressuscitação volêmica. E eu peço, então, que vocês assinalem quais as assincronias contidas nesses dois gráficos e qual proposta de ajuste vocês deveriam fazer. Letra A, disparo reverso à esquerda de vocês, disparo reverso à direita de vocês e, como tratamento, reduzir a sedação. Letra B, ciclagem prematura à esquerda de vocês, duplo disparo à direita de vocês e propõe como ajuste um aumento do fluxo inspiratório. Letra C, doente com flow starvation, na foto à esquerda de vocês, duplo disparo à direita de vocês e, como proposta de ajuste, mudar o doente para modo pressão controlada, ajustando as pressões para manter o mesmo volume corrente anterior. E letra D, disparo ineficaz com retardo de disparo, no gráfico à esquerda de vocês, e um doente com flow starvation, na imagem à direita de vocês. E a banca recomenda que se faça o ajuste da sensibilidade e do nível de, ficou cortado aí, né, na tela, do nível de pressão de suporte ou de pressão controlada. No caso aqui da questão seria necessário, né, ou eu aumentar no caso a questão aqui, né, tá dizendo ajustar a sensibilidade e aumentar o volume corrente e ajustar o fluxo. Nem eu estou conseguindo ler aqui porque está cortado para mim também. Mas deixa eu ver se eu consigo ajustar. Não está dando. Mas julgo que é possível vocês responderem essa questão. Jorge começou, letra C, Cristiano, letra C, Renata, letra C, Elivelton, letra C. Vocês estão afiadíssimos. Eu tenho um doente ventilado em modo VCV. A principal assincronia ventilatória
presente no modo volume controlado, sem dúvida nenhuma, é o flow starvation, é a sincronia de fluxo insuficiente. E isso tanto é verdade que o doente aumenta muito o esforço muscular e acaba gerando ali, posteriormente, um estímulo longo, o que provoca um duplo disparo em consequência. E a melhor estratégia para manusear terapeuticamente esse doente é, de fato, colocá-lo em um modo de fluxo livre. No caso, o doente está sedado, choque séptico, talvez ainda não fosse o momento dele ir para a ventilação espontânea, embora doentes graves também possam ir. Tá? Mas, no caso aqui, a gente traz como opção de resposta a mudança para o modo PCV, que é um modo limitado à pressão, ciclado a tempo, com fluxo variável, o que corrigiria uma eventual necessidade de fluxo a mais para o doente, uma demanda aumentada, porque no modo P você tem possibilidade de ajustar, inclusive, o rise time. Então, para um fluxo de ataque mais rápido e que casa muito bem com o paciente com a sincronia de fluxo insuficiente. Quando você ajustasse o delta pressórico acima da PIP para manter o mesmo volume corrente que essa paciente está, que aqui está ajustado em 290 ml, seria ajustado um delta pressórico, seja ele qual for, para garantir os 290 ml, com a vantagem de que o fluxo iria variar. E, dependendo do esforço muscular do doente, ainda geraria níveis de volume maior, porque em pressão controlada, o esforço muscular do doente é somado. A imagem à esquerda. Fala, Eduardo, qual é a dúvida? Eu tenho aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, tá vendo? A concavidade da curva está voltada para cima. Essa barriga que é feita na curva de pressão aqui, ó, ela é consequência do esforço muscular do doente. Como no modo volume controlado ele é limitado a fluxo, ele não varia o fluxo. E, consequentemente, também não varia volume, porque ele é um modo ciclado a volume. O volume é fixo. Consequentemente, o doente deflagra um esforço maior. Ele altera aquela curva de pressão por conta da pressão negativa intratorácica, mas o fluxo não varia e nem tampouco o volume corrente. Deu para entender, Eduardo? Eu tenho uma contração aqui uma contração maior, até a pressão de pico fica menor aqui, ó, tenho outra contração muscular, doente claramente com uma hiperdemanda e com fluxo inspiratório insuficiente.